E o meu marido que queria me obrigar a engravidar do irmão dele. Eu sempre tive o sonho muito grande de ser mãe. Eu sabia que em algum momento da minha vida eu queria aquilo ali pra mim. Eu era completamente apaixonada por crianças. Então, eu já tinha decidido, se eu não encontrasse a pessoa certa pra me construir a minha família, ou eu iria adotar uma criança, ou eu iria partir pra uma fertilização in vitro. Mas aí eu conheci o meu marido. E desde a primeira vez que a gente se viu, a nossa conexão foi muito forte. A gente tinha uma química avassaladora. Vocês não têm noção de como era a química entre a gente. Era uma coisa absurda. E aquela química, aquela paixão que a gente tava vivendo ali naquele momento, era completamente diferente de tudo que eu tinha vivido até ali. Eu tinha 29 anos, então eu já tinha tido outros relacionamentos e nada se comparava ao que eu tava vivendo com ele naquele momento. Com 9 meses que a gente tava namorando, ele já tinha conhecido toda a minha família adorava ele, eu conhecia toda a família dele, a mãe dele era completamente apaixonada por mim, e então ele me pediu um casamento, e eu não pensei 2 vezes, eu aceitei, e dentro de 2 meses a gente se casou. Depois que a gente se casou, eu resolvi esperar o tempo de 1 ano pra ver como seria o nosso relacionamento, pra mim começar a tentar engravidar. E quando fez 1 ano certinho que a gente tinha se casado, eu comecei a tentar engravidar, só que eu nunca imaginei que seria tão difícil. Tinha 6 meses que eu tava tentando e nada de eu engravidar. Eu já tinha feito vários exames, segundo os médicos, tava tudo certinho, eu tava ovulando certinho, só que eu não conseguia engravidar. E eu já tinha tentado de todas as formas fazer o meu marido ir fazer alguns exames pra ver se o problema era com ele, só que ele não aceitava. Até que depois de mais um teste de gravidez negativo, e eu ter passado a noite toda chorando, porque mais uma vez eu não tinha conseguido engravidar, e ele me vendo ali naquele estado, percebendo que eu realmente queria aquilo pra mim, ele resolveu me falar a verdade. Então ele me disse que ele não poderia ter filhos, que ele era estéril, que ele teve uma doença quando ele era criança, e ele acabou ficando com uma sequela. E a sequela foi que ele não poderia ter filhos. E aí eu fiquei completamente chocada, e eu questionei ele, o porquê que ele tinha escondido isso de mim. Porque desde que a gente começou a namorar, eu sempre disse pra ele que o meu sonho era ser mãe. E ele sabia disso. Por que que ele não havia me contado isso? Que ele não poder ser pai não era um problema, que a gente poderia sim adotar, a gente poderia fazer uma fertilização. E aí ele me disse que ele não me contou justamente por isso, porque ele sabia do meu sonho de ser mãe, ele sabia que eu não abriria mão desse sonho, e ele sabia que quando ele me contasse que ele não aceitava uma adoção ou uma fertilização, eu iria largar dele. Então ele não me contou justamente por isso, porque segundo ele não podia me perder. Ali, eu fiquei completamente revoltada com ele, em quão egoísta ele foi, por ter pensado somente nele, ele não pensou no meu sonho de ser mãe. Então, a gente brigou feio, eu passei 1 semana sem conversar com ele, até que um dia, 1 semana depois, ele chegou do trabalho, falando pra mim que eu não precisava mais ficar triste, que ele já tinha pensado em tudo. E aí ele virou e disse que ele já tinha até conversado com o irmão dele, e o irmão dele tinha topado, que já tava tudo certo. E eu, sem entender aquela conversa, sem pé, sem cabeça, perguntei pra ele, falei pra ele, me explica essa história direito, do que você tá falando? Foi aí que ele me disse que ele tinha conversado com o irmão dele, e o irmão dele tinha topado ficar comigo pra que eu engravidasse. Que assim a gente resolveria 2 problemas, que era o meu sonho de ser mãe, e o nosso filho ter o mesmo sangue que ele correndo nas veias. Só que tinha um porém, eu teria que ficar com o irmão dele ali, do método natural, pra me engravidar, porque ele não aceitava que eu fizesse uma fertilização, porque segundo ele, uma fertilização não seria coisa de Deus, e ele não aceitava isso, mas que ele faria esse sacrifício pelo bem da nossa família, que o irmão dele inclusive já tinha topado. Curte e comenta pra parte 2.